Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui desta feita para fazer um resumo da terceira lição da escola dominical, que tem como tema dons de revelação. Está aqui comigo mais uma vez, professor Milton Figueiredo Júnior, pai do Senhor, irmão Milton. O textuário da nossa lição diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, 26. O que nós observamos e chama atenção aqui neste versículo que compõe o textuário é: faça-se tudo para edificação. A exemplo da lição passada, que estudamos a respeito dos propósitos, nós podemos observar aqui, irmão Milton Figueiredo, que sempre haverá, da parte do apóstolo Paulo, a preocupação da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 10, depois Atos capítulo 6, versículos 8 a 10, e Daniel capítulo 2, versículos 19 ao 22. Diz assim a leitura bíblica em classe: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Os objetivos da lição, nós temos o objetivo geral: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então, ao longo dessa lição, nós estaremos falando a respeito dos dons que estão classificados como dons de revelação. Os objetivos específicos da nossa lição são conceituar o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Então, são os objetivos da nossa lição ao longo do comentário que será feito. A nossa introdução diz assim: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, em 3 categorias. Então, desde pronto, nós vamos observar, irmão Milton Figueiredo, que existe aqui uma classificação com relação aos dons, que seriam dons de revelação, dons de poder e dons de expressão, ou alguns usam a palavra elocução. Então, elocução ou expressão refere-se a essa terceira categoria. Então, nesta lição, nós vamos estudar a respeito da primeira categoria dos dons, que são os dons de revelação. Dentro desses dons de revelação, nós temos palavra da sabedoria, palavra da ciência e também discernimento dos espíritos. Sobre esses 3 dons, estaremos abordando a temática desta lição. Palavra da sabedoria. A palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Sobre a palavra da sabedoria, professor Milton Figueiredo. Então, a sabedoria, aqui diz a Escritura, ele revela o profundo e o escondido,
e conhece o que está em trevas. Então, o oculto e escondido, só Deus sabe. Mas, de uma forma geral também, a palavra de Deus é isso. É a sabedoria de Deus trazida aos nossos corações, trazida ao mundo. Agora, existem as particularidades no contexto do caminhar da igreja, do povo de Deus. Aí Deus, então, revela, por meio da sabedoria, da ciência e do discernimento, que são provisões preventivas ao crente. Que através das revelações, da inspiração, nós contemplamos que poderá nos prejudicar e desviarmos por outro caminho. Então, no caso aqui, a palavra da sabedoria, certo? Então, o que é essa palavra? Tem a função de capacitar o crente para oferecer um conselho sábio de Deus a outro, à igreja, certo? Então, vamos dizer aqui, o exemplo de Salomão. Salomão, Deus deu grande sabedoria. Ele soube aproveitar dessa sabedoria para exercitá-la ao seu povo. Naquele caso específico daquelas duas mulheres que brigavam por um filho, ele sabiamente exerceu lá um gesto que identificou, então, sem confusão nenhuma, a verdadeira mãe. Então, de forma sábia. Jacó, por exemplo, por muitas vezes orientou seu sogro Labão com sabedoria de Deus, fazendo crescer as atividades comerciais de Labão, seu sogro. Então, são manifestações de Deus que Ele te concede a mim, a quem Ele desejar, que no final traz resultados positivos, maravilhosos, benéficos para o povo de Deus, a igreja no caso hoje. Então, esse é o sentido dessa palavra, ter sabedoria, trazer luz, entendimento à igreja acerca das coisas tanto perigosas quanto benéficas à sua igreja. É mais ou menos esse o sentido. Amém. Então, palavra de sabedoria. A igreja precisa buscar esse dom. A igreja precisa dos dons de revelação. Então, a palavra de sabedoria tem esse propósito, como bem explicou o professor Milton Figueiredo. O segundo tópico da lição vai falar da palavra da ciência. Palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Bom, Milton Figueiredo, nós falamos há pouco sobre a palavra da sabedoria e agora também está aqui posta a respeito da palavra da ciência. O que o irmão tem a comentar então, sobre a palavra da ciência? A palavra da ciência e da sabedoria, elas caminham quase juntas, não é mesmo? Há uma certa relação, mas não é. A primeira é uma palavra de sabedoria para alguma coisa específica. Da mesma forma a ciência, só que a ciência, ela busca revelar algo, não como um conselho, mas transmitir algo sobre alguma pessoa ou sobre algum acontecimento. Por exemplo, José revelou a Faraó, certo? De que haveria fome na terra. O Faraó não sabia, ele teve o sonho, mas ele não sabia interpretar o sonho. Então, a sabedoria foi dar ao Faraó o conhecimento do que haveria de ocorrer, a fome, e como ele teria que fazer, se habilitar para que o Egito não fosse tragado pela fome e pela miséria. Então, ela foi uma revelação no sentido de esclarecer, e não lhe dar um conselho, mas um esclarecimento. Então, essa é a diferença da sabedoria para a ciência. Uma ensina, uma aconselha, outra dá um relato. Vai acontecer assim. Então, o Faraó tomou as providências e nada aconteceu de mal para o Egito. É o sentido. Muito bem. Então, nós podemos também observar que na palavra da ciência, muitas das vezes, a pessoa sequer tem um conhecimento naquela área específica. Também. Ela não, a pessoa que é usada no dom da ciência, muitas vezes é uma pessoa
que sequer cursou o ensino médio ou até mesmo fundamental. Então, o dom, ele independe da pessoa que estará sendo usada, porque é dado diretamente pelo Senhor. Por isso se constitui um dom espiritual concedido a um determinado crente para uma situação específica, no sentido de trazer um esclarecimento, um resultado, uma resposta, uma orientação, que muitas vezes a pessoa sequer entende daquela área que está sendo tratada, a pessoa sequer tem conhecimento daquela área da ciência, daquele conhecimento técnico, científico, organizativo, de gestão, enfim, qual seja a área. Mas o Senhor Deus, Ele dá através do seu Espírito o dom da ciência para usar alguém para fortalecer a igreja do Senhor diante de um contexto, de uma situação, de uma necessidade. E quando nós falamos de necessidade, bem mencionado aqui pelo professor Milton Figueiredo, quando fala a respeito de José. José, ele sempre foi perseguido por seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, foi para a cadeia, foi para o cárcere, mas no momento certo Deus o exaltou, porque havia um propósito de Deus na vida de José para salvaguardar os filhos de Israel. Mas veja que quando José interpretou o sonho de Faraó, revelou o sonho e interpretou, José de pronto fala: olha, Faraó, eu te oriento que você constitua pessoas capacitadas para administrar essa situação que ainda virá. Então, naquele momento, Deus estava, a exemplo, sendo usado com este dom de ciência. Então, da mesma forma, Deus quer, nos dias atuais, usar muitos crentes nessa área, no dom da ciência, porque eles são importantes, principalmente diante de um contexto de decisão, em que se precisa de uma decisão, em que se precisa de uma atitude. Então, este dom vai ajudar a edificar a igreja do Senhor. É importante também, Leandro, o crente, ele não confundir um pensamento interno, pessoal seu, com algo de Deus. Ele tem que ter muito cuidado, muito zelo de saber interpretar isto, saber o que de fato é de Deus, o que é realmente seu, para que não provoque um prejuízo na vida do seu irmão. Sobre isso, irmão Milton Figueiredo, bem abordado, é interessante destacar que, via de regra, o pensamento da pessoa, ele traz em si um desejo próprio. Já quando proveniente do Senhor, ele tem um enfoque coletivo. Ou seja, ele está para ajudar a igreja como um todo e não particularmente. Por isso, mais uma vez, nós encontramos nisso tudo a ideia da unidade do corpo. Amém? Muito bem. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, que é discernimento dos espíritos. Sobre isso, irmão Milton Figueiredo. Pastor Leandro, desculpe. Esse dom é o mais preventivo à igreja. É um dom altamente preventivo à igreja. Veja que desde os dias antigos já havia no meio da igreja falsos profetas, falsos adivinhadores. Então, Moisés adverte o povo: ó Israel, tiveram procurá-lo. Moisés, muita profecia, muita revelação, muita visão no meio do povo. E aí? Olha, tenham cautela. Se o tal profeta dizer tal coisa e essa palavra não se cumprir, então Deus não falou lá atrás. E hoje, João repete a mesma frase, a mesma questão de Moisés, embora com outras palavras. Amados, não creais a todo espírito, a toda manifestação de visão, de revelação, de sonho, de profecia. Não creais no primeiro momento, no primeiro instante, não. Fica tranquilo. Por quê? Porque para você, de repente, não estar se alimentando, glorificando um espírito maligno. Então você deixa a pessoa falar, receba, ouça. Se for de Deus, se cumprirá. Se não for de Deus, não se cumprirá. E você também não se envolveu, de repente, com alguma coisa que não procedeu de Deus. Então, na verdade, ele é importante porque um exemplo de Paulo. Paulo estava em Filipos e uma mulher, uma moça, por 3 dias, seguiu Paulo.
ela era possessa por um espírito maligno de adivinhação. Mas esse espírito, ele glorificava a Deus. Quer dizer, que até Satanás usa a verdade para aprontar suas mentiras. Quer dizer, então, esse espírito glorificava a Deus para Paulo pensar que aquele espírito dele era também de Deus. Mas aí veio o discernimento. Paulo então expulsou aquele demônio, aquele espírito, e a mulher então ficou livre daquela maldição. Então, ele preventiu por quê? Para que você, irmão, de repente não seja envolvido, engodado por um espírito falso que não é de Deus, e prejuízo a sua fé, a sua espiritualidade. Então, amados, provai pela palavra, porque é a palavra que é o filtro, a palavra que vai certificar você, que vai provar você se esse espírito falou de Deus ou não, porque tudo tem que passar pela palavra, ela que vai identificar que espírito é esse, é de Deus, não é de Deus, pela palavra. Então, esse espírito de discernimento, ele é altamente preventivo à vida espiritual do crente. Muito bem. Dentro desse item ainda, o comentarista da lição, o pastor Linaldo Renovato, ele aborda sobre as fontes das manifestações espirituais, dizendo que elas têm 3 origens, né, conforme está na nossa lição. A primeira, Deus; a segunda, o homem; e a terceira, o diabo. Então, dentro dessas questões abordadas, ele cita estas 3 fontes, Isso. Conforme aqui o professor Milton Figueiredo bem abordou. Diz assim: ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Sobre o terceiro item desse terceiro tópico, diz: discernindo as manifestações espirituais. Então, conforme o professor Milton Figueiredo bem abordou, né, tudo passa pelo crivo da palavra. Diz assim: toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Inclusive, irmão Milton Figueiredo, recentemente nós tivemos um episódio de um determinado irmão que disse alguma coisa que no dia 30 de março agora haveria alguns acontecimentos. É um espírito maligno. Um espírito, quer dizer, ele falou dele, de si, por vanglória, mas não tinha procedência na palavra. Inclusive Deus permitiu, né, isso não é de mim, de Deus, né, que eu, antes desse dia 30, eu já disse em um áudio aos irmãos que aquela profecia não procedia, porque ela não estava de acordo com a palavra. Porque ele disse que no dia 30 haveria grande mortandade no mundo, e que a forma de você se livrar do cavalo amarelo, da mortandade pelo cavalo amarelo, seria você jejuar, você ungir os portais da sua casa. Mas o que acontece é que essa unção que ele se referiu foi lá em Êxodo, quando Israel marcou os portais de suas casas com o sangue de Cristo. Aquilo foi um caso específico, único, lá no passado para Israel, que não mais se repetirá fisicamente. E segundo que o cavalo amarelo é um juízo destinado à tribulação. Então esse cavalo amarelo, ele é da tribulação, não pertence à graça. Então, quando esse irmão ele tentou colocar o Velho Testamento e a tribulação dentro do contexto da graça, ele se perdeu. Aí já prova que Deus não falou, porque Deus não pode mentir. Deus é aquele que programou o cronograma da história, Deus que estabeleceu. Ele não pode mentir para si e nem se enganar com a sua própria história. Então, provou-se aí, pela palavra, pelo filtro, que ele não falou da parte de Deus, mas falou de si mesmo, tanto é que não se cumpriu. Exato. É isso aí. Então, o que nós observamos, meus irmãos, é que sobre essas questões, que fique claro, tem que passar pelo crivo da palavra, estar de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero aqui chamar a atenção, né, que nós precisamos, a Igreja do Senhor Jesus, precisamos buscar os dons espirituais, o dom de sabedoria, o dom da ciência e o dom do discernimento dos espíritos, porque, como já dissemos, isso tudo são ferramentas, é um arsenal que Deus coloca à disposição do seu povo, é um arsenal que Deus coloca à disposição da sua igreja,
para a edificação do corpo, para bem-estar da obra do Senhor. Amém? Então aqui nós, de forma bem sucinta, de forma resumida, nós fizemos aqui o comentário da terceira lição da escola dominical e vamos então para a nossa conclusão. Diz assim: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém? Quero aqui agradecer ao professor Milton Figueiredo por esta participação. Muito obrigado. E agradecer a você que nos assistiu, a você que tem nos acompanhado. O objetivo dessas aulas é subsidiar a você, caro amigo professor, neste momento, como forma de auxiliar dentro das questões aqui mencionadas, tratadas em nossa lição, para facilitar, a tua pesquisa, para que você posteriormente organize a tua aula. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.